Então vamos lá. Hoje eu fiz uma escolhinha aqui rápida para a gente estudar e conversar sobre algumas coisas e trouxe lá do capítulo 9, os que são brandos. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa brandura. Porque lá nas bem-aventuranças, essa passagem importante para nós, a gente vai falar um pouquinho dela aqui hoje, mais uma vez. Mas é interessante a gente sempre recapitular. Porque quando a gente observa o nosso estado atual, e cada um faça essa observação de si próprio, buscando se enxergar, buscando se entender nesse momento atual, a gente pode ser que a gente se encontre em processos de incômodo, em processos não muito confortáveis, tanto no aspecto da nossa consciência quanto no aspecto da relação com o mundo. E aí o grande segredo dessa busca, como buscar essa paz que foi falada no Evangelho, proposta por Jesus, essa conquista do reino dos céus no nosso interior, se a gente tem tanta dificuldade de lidar com essas propostas novas de mudanças, de reformulação da nossa índole, sendo que nós, por muito tempo, permanecemos repetindo atitudes, repetindo sentimentos que ainda são viciados e enraizados ainda num processo de diferenciação do meu irmão. Porque eu me enxergo diferente e melhor do que meu irmão, muitas vezes. Ou então, mais importante. E a gente sabe que, diante de tudo que a gente já estudou, se nós não tivermos o olhar de igualdade e não percebermos que a resignação e a resiliência são elementos importantíssimos para a gente trabalhar no nosso interior, a gente não consegue caminhar naquilo que nós desejamos com relação a esse sentimento de paz que a gente busca tanto. E aí a gente começa a olhar para o mundo nessa expectativa de trazer coisas boas para a gente, sentimentos bons, sensações boas, mas a gente esquece que às vezes a gente cria esse olhar muito distante na humanidade e ele está tão perto da gente, ele está do lado, ele está entre quatro paredes, ele está dentro da gente também. E aí a gente ainda joga essa expectativa lá para fora, sendo que a gente tem um trabalho muito grande de relação, de melhoria de relacionamento conosco e no nosso processo familiar, que é onde a gente já deveria ter dado conta, de certa forma. E quando a gente fala ter dado conta, a gente não fala de ter melhorado o outro. A gente fala de ter melhorado a nossa relação com o outro. Uma relação mais justa, uma relação mais equilibrada, independente do outro se encontra justo e se encontra também nesse processo de regulação. Independente, a gente fala de um estado interior que nós temos construído dentro da gente. Independente daqueles que estão do nosso lado, independente daquilo que a vida nos propõe no dia a dia, no cotidiano. E quando a gente fala de alguma virtude, quando Jesus traz para a gente alguma virtude, ele disserta sobre, ou exemplifica na sua caminhada aqui na Terra sobre alguma virtude, está a preocupação dele em nós caminharmos para essa aquisição. E não somente conhecermos, porque nós estamos trazendo, estudando toda semana, tem vários estudos, mas trazer conhecimento também traz responsabilidade. E chega uma hora que a gente tem que parar e ver desses conhecimentos o que eu consegui efetivar, materializar, ser. Porque senão, gente, fica muito cômodo para nós. Nós vamos embelezando a nossa mente, mas não embelezamos a nossa construção, o nosso fazer, o nosso ser. E aí de pouco adianta, porque a consciência, no seu aspecto de cobrança, dentro do processo da hipocrisia, nós estamos capacitando ela para ela vir contra nós, inclusive. E aí vem aqueles estados de cansaço, de desânimo,
de incompreensão que muitas vezes nos encontram e a gente fica perguntando e fazendo oração, perguntando a Deus, por quê? Não, é construções nossas. Quando a gente deixa de caminhar, a gente abre lacuna. E essas lacunas são preenchidas pelo mal que existe em nós e o mal daqueles que nos desejam. É o nosso ambiente, nós favorecendo, a gente, favorecimento, que a gente oferta isso para o mundo, a tomar posse do nosso ambiente interno, que é nosso, é responsabilidade nossa. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gostaria que a primeira coisa que nós fizéssemos a respeito dele é de considerar ele suave, porque a afabilidade e doçura traz essa sensação para a gente. Não, não é suave. É uma proposta de vida. Afabilidade e doçura é um jeito de ser. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, fala muito claro para a gente. Ele tem que ser real. Ele não pode ser uma máscara, ele não pode ser uma representação, um teatro na nossa vida. O ser que é afável, é doce, é porque ele tem a afabilidade e a doçura dentro de si, já elaborada, já constituída, e aí ele emana isso, ele se expressa. E aí é interessante trazer um texto de Emmanuel para a gente começar como leitura introdutória. E aí, quando a gente traz sobre a afabilidade, gente, é o comportamento de quem é afável, no sentido da cortesia, da delicadeza, da benevolência, de ser amável. E a doçura tem muito a ver com isso também. É uma maneira. Agora, quem fala para a gente a respeito disso, se nós somos, não somos nós, são aqueles que estão conosco. E aí, Emmanuel traz para a gente do livro Escrinos de Luz, a editora é lá do Clarim. Olha o que ele traz para a gente, eu achei muito interessante. Afabilidade e doçura. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes de simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Então, ele traz duas bases para a gente: a sinceridade e a boa vontade. A boa vontade é aquele elemento que inicia em nós todo o processo do bem. Ele inicia, mas existe um outro sentimento que dá continuidade. A boa vontade, ela inicia. E aí a perseverança dá continuidade. E a sinceridade, que aí é o convencimento do exercício. Você ser sincero através da boa vontade desse movimento do bem, você está fazendo um movimento sincero dentro de você, aonde você já foi conquistado pela orientação, pelo entendimento, e aí começa a construir. É como se fosse a sinceridade, ela é a base da construção de uma casa. A boa vontade é o início, e a perseverança é que leva você a construir tijolo a tijolo, andar a andar, ambiente por ambiente, e é que faz você construir essa casa mental através de cada estrutura, cada tijolo, que é um elemento que você está construindo ali, depositando e colando, quer dizer, aderindo à sua individualidade, àquele elemento, ele passa a representar você, que é assim que acontece com o tijolo. Ele passa através do cimento, ele cola um ao outro, e através dessa junção ele passa a representar a casa. Ele passa a representar a casa. Essa, eu estou falando da casa mental também. E ele fala aqui também que a questão da afabilidade e a doçura, que atrairá, é porque a gente precisa criar um ambiente interno que vai promover um ambiente externo vibracional que vai atrair as correntes de simpatia dos espíritos do bem. Que é isso que a gente precisa. Companhias novas, boas na nossa vida, na questão espiritual. Ele continua aqui. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri do sarcasmo, e a maldade sorri da vingança. Coisa séria, né? Não é porque a gente sorri ao mundo, é que a gente está produzindo o que nós chamamos de fraternidade. Porque ele fala aqui que a incompreensão sorri no sarcasmo. Hoje eu estou difícil.
e a maldade sorri da vingança. Não serás porque espalhes teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com vigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Olha que coisa séria. Que a irreflexão, né, na questão do serviço assistencial, quando a gente não reflete, não faz um projeto e não constrói algo muito justo e muito correto em cima das necessidades daqueles que estão à nossa volta, nós podemos estar agravando as doenças e os desastres que estão no espírito. É o assistencialismo, né? Ele criva aqui a questão do assistencialismo. Com a franqueza agressiva, embora tocado de boas intenções, não serás portador de auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero ou indisciplina. Interessante essa frase dele, porque a gente tem contato com a verdade, a gente acha que nós usamos a verdade, nós podemos usar a verdade do jeito que ela é, nua e crua. E nem todo mundo está preparado para isso. Quando a gente usa o que ele chama de franqueza agressiva, ser franco demais, embora a gente tenha uma intenção boa, e tenha uma intenção má também com isso, que é nos expressar e ser melhor que o outro, muitas vezes a gente pensa assim, a gente não consegue ser portador do auxílio que a gente precisa, porque tudo tem que ser dosado e na maneira que o outro consegue deglutir. E aí vamos gerar desespero, indisciplina e revolta. Não será com elogio público ou com acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre, o louvor humano é pedra no caminho e a queixa habitualmente uma crueldade. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo com os nossos elogios. É muito interessante, porque é difícil lidar com o elogio. O elogio mexe com o ego. Não quer dizer que nós não possamos fazer o elogio sincero, o reconhecido, mas que um objetivo de fazer o outro crescer. E não simplesmente de enobrecer e de jogar ele para cima, porque pode ser que ele não saiba lidar com esse andar de cima que nós estamos lançando ele. E ele fala aqui, sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura, sem afetação, e a sinceridade, sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável, para compreender e ajudar usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Emmanuel que traz isso. Ele usa, eu lembro muito aqui de João, que usa dualidade também, né? Os dois estados. Lucas também faz isso. Olha só, sorrisos e palavras podem estar simplesmente numa máscara, né? Na alegria ou na dor, o verbo ou silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Né? Se estamos em momentos de alegria, momentos de dor, momentos que nós vamos ter que falar alguma coisa, ou momentos que nós vamos ter que silenciar. Momentos que nós vamos ter que estimular o outro para que ele acelere e possa pegar embalo na sua evolução. Ou aquele momento onde a gente precisa desviar o outro do caminho que ele está escolhendo, mas como aviso. A gente tem que acender essa luz no coração, que é o discernimento, a bondade, o amor, para a gente fazer a coisa certa. Ele traz para a gente uma proposta da gente cultivar a brandura sem afetação nenhuma. E a sinceridade também sem espinhos. Então, brandura sem afetação e sinceridade sem espinhos. E ele fala que somente no amor a gente consegue ser doce e afável. Só no amor. Para compreender esse processo de ajuda. Usando todas as situações e problemas que a vida nos oferta para que a gente construa pontos de felicidade que vão construir esse reino divino dentro de nós.
Isso é que ele fala aqui, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para levar o nosso espírito eterno ao templo da luz divina. E essa construção, ela é como se fosse grãozinhos de areia que nós vamos conquistar com cada atitude, cada pensamento que o nosso cotidiano ele nos oferta, ele nos oferece como caminhada. São pequenas construções que constroem uma maior. E é sempre lembrar dessa casinha, das virtudes como tijolos e da cola, como a gente adere à virtude, à nossa individualidade, para a gente construir uma casa mental melhor, bem mais estruturada no Evangelho de Jesus, onde reinará, consequentemente, a vontade de Deus dentro dela, o reino de Deus em nós. Essa expressão ela é muito, muito forte para nós, principalmente no momento em que a gente se sente incapaz de lidar com as diversidades da vida, as diversidades que vêm da vida, as diversidades que vêm do outro, da personalidade do outro, às vezes vem da nossa própria personalidade, e que a gente precisa aprender a se estruturar para elaborar um projeto de evolução, que cai muito em cima das questões morais, que a gente precisa se embasar. Eu trouxe assim só para a gente entender, porque essa passagem ela baseia nessa passagem de Mateus, Marcos e Lucas, que fala do semeador, né? O bom semeador, e também numa outra passagem que eu vou ler daqui a pouquinho para a gente. Essa passagem do semeador, eu sei que vocês já ouviram várias vezes. O semeador saiu a semear, e semeando, a parte da semente caiu no longo do caminho, os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu no solo pedregoso e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Porém, logo que o sol nasceu, queimou-se e secou, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, desenvolveram-se e deram frutos 100 por um, 60 por um, 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Esses são os ambientes internos dos seres que se vinculam à terra na atualidade. São tipos de coração na sua representação na evolução espiritual. Naquilo que o coração representa, ele fala que algumas caíram ao longo do caminho, a gente sabe que isso é a falta de importância que nós demos às coisas de Deus, a efetividade das coisas de Deus. Durante muito tempo, gente, nós nos acostumamos a ir em templo, sentar numa cadeira e ouvir o outro falar. E fizemos isso possivelmente por várias reencarnações. E achar que isso nós estamos cumprindo o nosso dever para com Deus. Retornamos para as nossas vidas, aliviados, porque cumprimos o domingo com Deus, ou o sábado com Deus, ou o que seja, e voltamos a ser aquele homem que sempre fomos. E aí chega a hora que a gente precisa saber se a gente vai continuar sentado simplesmente nesse banquinho. E ouvindo e assistindo, sem fazer o trabalho dessa construção interna. E aí nós continuamos a ser esses elementos aqui, que ignoramos essa mensagem que chega para nós, que deixamos ela passar, porque daqui possivelmente à noite nós não vamos estar lembrando desse estudo aqui não. Mas quando a gente reflete e a gente desenvolve um projeto de mudança de algumas coisas que ainda não estão boas na nossa persona, aí as coisas perduram e concretizam e produzem. E aí a gente vai ver essa produção, né? Aqui embaixo. Então, a questão é quantas vezes mais nós vamos deixar essa passagem passar por nós na nossa vida. E outra parte caiu em um solo pedregoso, quer dizer, a dureza dos nossos corações. E ela não consegue, ela começa a crescer, quer dizer, a empolgação em nós faz essas vontades crescerem dentro de nós, mas daqui a pouco, por a gente não dar profundidade a ela vai embora e ela é queimada pelo sol, quer dizer, pela vida, pelo dia a dia. Nossa mente esquece, ela passa. Outras caíram entre os espinhos. Os espinhos representam a maldade que existe dentro de nós. E os espinhos sempre fazem isso, sufocam tudo de bom que há dentro de nós.
Há uma coisa lá em cima também, semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros vieram e comeram. Isso aqui pode representar a espiritualidade. Aquilo que a gente não desenvolve efetivamente dentro da gente, ainda vem a espiritualidade, que é a nossa companheira há muitas reencarnações, e acostumadas ao homem velho, e leva embora mesmo, pelo seu magnetismo. Agora, no final aqui, as que caem em terra boa deram frutos 100 por 1, 60 por 30 e 30 por 1. Isso aqui é a área do interesse nossa, né? A área do interesse nossa faz que a gente produza menos. E a área, quando a gente consegue compreender que a glória que existe em nós é de Deus, aí a gente consegue dar 100%. Esse é o homem atual. Esse é o que existe. Isso é o que existe para nós. E que existe dentro de nós. A gente pode se situar como um homem misto disso aqui, ou, de certa forma, nós podemos entender isso aqui como a humanidade na Terra e os espíritos vinculados à evolução na Terra nesse momento. São espíritos que têm essa dimensão interna aqui. Essa dimensão do desprezo, essa dimensão de dureza no coração, essa dimensão de maldade e a dimensão da proporcionalidade na questão do interesse, da purificação do interesse. Quando tem interesse da nossa parte, interesse ainda não muito correto, a gente produz 30 ou 60. Quando não existe esse interesse, aí a gente produz 100. É uma realidade nossa. E aí, quando a gente quer ver quem nós vamos ser, a gente vai lá para as bem-aventuranças. Lá atrás, a gente reconheceu quem somos. Aqui, a gente reconhece quem possivelmente nós vamos ser. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tudo no futuro. A maioria, né? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos enjoerarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, aqui está o nosso futuro, que exige ainda uma estruturação nossa para alcançar essa passagem de Mateus, porque quando a gente vê o Evangelho trazer isso para a gente precisa reconhecer nele ele como um grande tratado ético de evolução. Ele é um tratado ético de evolução. E aqui fala muito, né, dos assuntos que a gente tem para tratar hoje, dos mansos, porque a mansuetude é a característica daquele que vai herdar a terra. E é bacana falar dos pacificadores, pacíficos, e depois que se tornam pacificadores. Aqueles que pacificam, porque eles são chamados filhos de Deus. Porque os pacificadores estão fazendo o trabalho de Deus. São ferramentas de Deus. Eles pacificam. E para pacificar você tem que ser justo, tem que ser um monte de coisa. E enxergar essa estrutura, aqui é onde Jesus quer nos levar. E lá atrás é como Jesus encontrou os nossos corações. Então é um processo de transformação da passagem do semeador. Jesus nos encontrou e nos encontra aqui dessa maneira para esse estado que é o nosso futuro. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Por isso, quando a gente fala de afabilidade e doçura, apesar do nome ser suave, não é um tema suave para nós. Ele é uma proposta, é um tratado necessário para a nossa evolução. Se não fosse assim, gente, Jesus não falaria sobre isso. Se não fosse assim, o Espiritismo não reforçaria isso no seu Evangelho. Os Espíritos não trariam isso através da organização de Kardec para chegar até nós. Por isso que ele é tão importante para a gente. É uma estrutura, é uma proposta ética de evolução que está no autorretrato de Jesus. O próprio Cristo, Jesus, ele em si é esse tratado ético, essa proposta de renovação
que a gente precisa entender e estruturar a nossa vida para essa conquista maior. Eu acho que a gente merece ser feliz, né, gente? E o processo é esse. Quando a gente fala aqui que uma questão da ética, a gente quer entender o que é ética, que é a parte da filosofia que se ocupa do valor do comportamento humano. Quando a gente fala valor do comportamento humano, a gente vê o tratado do Evangelho em nós. Investiga o sentido que o homem imprime à sua conduta para ser verdadeiramente feliz, que é tudo que a gente está falando aqui agora. A construção dessa estrutura de felicidade real, efetiva dentro de nós. Etimologicamente, a palavra ética deriva do grego ethos, que significa comportamento. Pertence ao vasto campo da ética a reflexão sobre os valores da vida, a virtude e o vício, o direito e o dever, o bem ou o mal, essa dualidade. Por isso que João preza pela dualidade no seu evangelho, e Lucas também. Né? A gente vê sempre os dois estados ali, porque é para o aspecto comparativo nosso, a gente conseguir se situar. Agora, a ética, ela ocupa do valor do comportamento humano. Opa, comportamento, modos viventes, reações, atitudes, pensamentos, isso é comportamento. E a ética, ela preza por essa questão, né? Por isso que a gente vê isso tanto no Evangelho. E aí é que a gente traz novamente as bem-aventuranças, porque a gente tem toda uma estrutura aqui. Quem é pobre de espírito? Quem são os que choram? Quem são os mansos? Quem são os que têm fome e sede de justiça? Quem são esses misericordiosos? Quem são os limpos de coração? Quem são os pacificadores? E quem são os que sofrem por causa da justiça? Quem são esses elementos? Quem são esses elementos na sociedade, atualmente, que passam por isso? Quem são esses elementos dentro de nós também? A gente já tem misericórdia dentro da gente? A gente já tem pureza de coração, pacificação, mansuetude. Chorar a gente já chora, né? Chorar nós já choramos. Então, essa localização ela é interessante para aquele que quer fazer sua reforma íntima. Entender o que tem de solo duro, espinhoso, à margem da estrada, dentro de nós, para a gente conseguir trazer alguns elementos que vão nos propiciar isso. Porque o pacificador, o que quer dizer o pacificador? É aquele que pacifica, é apaziguador, é pacificador. Ele faz esse processo, ele traz paz, ele constrói paz, ele pacifica em volta de si. E o que é manso? Em francês, douce, né, significa doce. Aquele que possui a virtude da doçura. Opa, então tem a ver com o nosso assunto de hoje. Afabilidade e doçura. Pacificador e manso. São os que não exercem nenhuma violência, são os mansos. O manso, gente, não é aquela pessoa morna, não. O manso é aquele que faz opção pela não violência. E aí a gente vê os exemplos maiores da nossa vida. Nós vemos Jesus, nós vemos Gandhi, o Tratado de Não Violência, e Gandhi conquistou a liberdade de um país com esse processo, né, de pacificação, de não violência. E aí, quando a gente faz uma relação com o que a gente tem hoje, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5, afabilidade, doçura, gentileza são as mesmas características que Paulo evidencia na caridade. Você lembra quando ele fala lá? A caridade é paciente, é serviçal, não é invejosa, não se engana. Ela é paciente, então ela dá o tempo correto às coisas, às pessoas. Ela é serviçal, ela trabalha sempre a serviço de Deus. Ela não é invejosa e ela procura cada vez menos se enganar. Porque ela tem um contato com a verdade e com o aprimoramento com a verdade. É a justeza. É trazer a justiça real para o nosso entendimento.
Então, o que a gente pode trazer aqui? Somando as duas virtudes, humildade mais paciência, a gente chega a uma conclusão que uma traz a luz das disposições interiores. É a disposição de melhorar, das quais brota a mansidão. Então, são disposições interiores que brota a mansidão. A outra, as atitudes que impulsionam a ter respeito pelo próximo. A humildade, então, ela traz uma luz interna, que é uma disposição para que se construa a mansidão dentro de nós. E a paciência é a que impulsiona a ter respeito pelo próximo. Acho que é o inverso. Olha que interessante. Vamos inverter? A paciência é que traz à luz as disposições interiores que brota a mansidão. A paciência, a capacidade de dar o tempo certo para as coisas. E a humildade é que traz as atitudes que impulsionam a ter respeito ao próximo. Por que isso? Porque a humildade, o que representa a humildade para nós? É o reconhecimento de quem somos e é o reconhecimento daquilo que o outro é. E aí é estabelecer as nossas relações nesses limites, que é o limite de respeito ao que o outro dá conta e ao que nós damos conta. É o inverso, tá, gente? Interessante a gente ver isso aqui. Depois eu coloco na ordem certa. Então, são esses dois elementos que nos movimentam para essa grande conquista que a gente quer obter. E qual o significado de obediência e resignação? Obediência significa submeter-se à vontade, às ordens de outrem e executá-las. E resignação, do latino resignatione, é o ato ou efeito de resignar-se. Renúncia espontânea de um cargo. E aí vem o que a gente quer. Submissão paciente dos sofrimentos da terra, da vida. Essa submissão não é abaixar a cabeça, é a submissão pelo racional, pelo raciocínio. E ele fala aqui de uma submissão paciente. Paciente igual, lembrando lá da questão do tempo certo, dar o tempo certo às coisas. No dicionário da língua portuguesa, é submissão à vontade de alguém ou destino, renúncia a uma graça, a um lugar ou uma função. Mas tem também isso aqui, aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Isso é resignação. Aceitação sem revolta porque compreendeu, porque entendeu dos sofrimentos que a gente encontra aí pela frente. Juntando esses dois termos, a gente consegue entender. Religiosamente considerada, a obediência é submetermos primeiramente à vontade divina, à vontade de Deus. E depois à vontade dos homens, desde que postos hierarquicamente por Deus. É a vontade dos homens, desde que postos hierarquicamente à vontade de Deus. E aí que a gente tem a questão do erro na nossa vida. Por que existe o erro? O erro surge da desobediência a essas leis divinas, que deve sobrepor essa vontade dos homens ali. Nesse sentido, a resignação é a aceitação serena das consequências advindas das infrações cometidas com relação a tais leis. Então, quer dizer, nós já estamos tirando um pouquinho esse entendimento que é o desejo de Deus que isso aconteça. Não é. É uma consequência de algo que é construído por nós. Então, isso quer dizer que a resignação é simplesmente aceitar aquilo que nós mesmos construímos. Não tem nada a ver o que Deus quer. Né? O que Deus quer é que a gente não necessite de passar pelo sofrimento. Mas o que o homem quer é passar pela aprendizagem, do processo de aprendizagem, através do sofrimento. E não necessariamente ele precisaria disso. Não necessariamente ele precisava viver isso. Né? Isso aqui é resignação. Então, resignar é um processo consciente. É um processo de entender isso. Então, o que a gente pode chegar a uma conclusão do que é pecado ou erro para nós? É toda vez que ferimos a integridade de uma relação. Isso é um erro nosso. É uma expressão errônea. Quando a gente faz algo de errado, a gente está ferindo a nossa relação. Ou com Deus, ou com o nosso semelhante, ou conosco. Se a gente for olhar o Evangelho hoje na sua proposta, ele é uma proposta
de melhoria dessas relações que a gente está vendo aqui na Meu tela agora. Tite, Oi. meu Tite, Hum, eu vou precisar de dar uma saidinha rápido, mas se eu não chegar a tempo da prece final, vocês colocam meu nome na prece, viu? pode deixar. Pode deixar. Tchau para vocês, um abraço a todo mundo. Fica com Deus. Deus. Então, aqui é que está a origem do erro em nós, quando a gente erra nessas relações. E aí a gente procura saber, peraí, mas como é que isso acontece, então, dentro de nós? Os erros que a gente tem com relação àquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Ele deseja, estão na nossa consciência. E ela guarda muito bem aquelas dimensões lá de trás de quem somos e de quem devemos ser, das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, gente, estão gravadas na nossa consciência. São estruturas e propostas de vida que nós ainda não conseguimos atingir, mas que estão guardados, estão sendo cobrados dos nossos movimentos atuais na nossa consciência. E é ali que a gente fere os desejos de Deus para conosco. Quando a gente não consegue, na integralidade, atender a nossa consciência. Porque a nossa consciência sabe como o Marcelo, a minha sabe como o Marcelo tem que caminhar para ser misericordioso. A do Aldair sabe como o Aldair tem que caminhar, da Ângela, da Catarina, da Lutinha, da Neuza, da Rose. A consciência de cada um de nós é que sabe o que nós temos que caminhar na nossa evolução para sermos misericordiosos, brandos, pacíficos, etc. E quando a gente fere isso, ela nos cobra. No laboratório da vida é que nós criamos o erro da relação com o nosso semelhante, através dessas experiências. E dentro de nós, no nosso ambiente interno, é que a gente erra nas disposições para conosco mesmo. Então, são dessas relações que resulta a nossa evolução. O nosso foco tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Então, a gente pode até começar de baixo para cima, para quem dá conta, ou do meio para as extremidades, as relações externas, para alcançar a consciência, a relação interna. Ou tem aqueles que já meditam, que já conseguem ter uma relação com Deus mais próxima, trabalham isso através da própria consciência. E aí conseguem interferir nas relações internas e externas. É a carga de qualquer um de nós. A meditação, gente, ela é importantíssima para a gente. Meditação não é só aquele ato que a gente fala vem do yoga. Não, é mais que isso. Abrange a capacidade de cada um de nós. É você esvaziar sua mente e trazer uma temática para você focar nela, desenvolver-se nela e deixar energeticamente ela dominar o seu ser naquele momento. Existem meditações que são feitas com o evangelho que são fantásticas. Eu trago uma passagem para a mente, eu me liberto, né, de todo o meu pensamento, de toda a minha confusão interna. Eu trago aquela passagem para dentro de mim e vou deixando ela ser trabalhada no entendimento, até que ela alcance meu sentimento. E alcançando meu sentimento, ela começa a se expressar energeticamente à minha volta. E aí eu deixo a espiritualidade falar dela para mim. Aí possivelmente a espiritualidade acha uma conexão com a nossa mente mais pura e vai nos saber auxiliar, tirar dali o espírito da letra para nós, para o nosso ser. Quando a gente lê, por exemplo, uma passagem de Emmanuel, do Pão Nosso, muito interessante, que a gente lê cada parágrafo, olha para dentro, apazigua, tenta entender e tenta chancelar aquilo dentro da gente. Esse processo é importantíssimo para a nossa evolução. Aprendermos a fazer o que Jesus fazia, subir ao monte e falar com Deus. Se ele, que é um Cristo, tinha necessidade de fazer isso, nós também precisamos subir o monte para falar com Jesus. E através de Jesus a gente alcança Deus. Então a gente precisa criar esse cotidiano para a gente, né? Agora, quando a gente fala, a gente fala da afabilidade e doçura, se a gente não conseguir falar quem se puser em cólera, merecerá condenação.
E aí a gente vê que essa passagem aqui de Mateus, ela traz isso para a gente, né? Não matarás, e quem matar será réu do seu juízo, que é a nossa consciência. Pois eu vos digo que todo aquele que se ira contra o teu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo eterno. Complexa de entender? Mas a gente vai trazer ela para uma simplicidade, essa passagem de Mateus. Vamos nos ater aqui ao nosso processo consciencial, tá, gente? Nós estamos falando de consciência aqui. De ter uma consciência mais tranquila com relação a nós. Ele fala aqui que todo aquele que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. Quer dizer, passará pelo juízo da consciência. E o que disser a seu irmão raca é aquele processo de você desprezar o outro, cuspir no chão, aquela coisa como tudo, né? Será réu no seu conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno, quer dizer, o sofrimento. Temos dois processos aqui caracterizando isso para a gente. A gente pode entender que tanto esse raca e falar que o outro é louco tem a ver com a palavra. E toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, correto? Então exprime algo contrário a essa lei de amor e caridade. Mas aonde se baseia essa ofensiva aqui? Aí a gente traz a dualidade da benevolência recíproca e do ódio e animosidade, que são contrários. Benevolência recíproca, aquele que vive ao bem à sua volta, com o próximo, consigo mesmo. E o ódio e a animosidade a gente sabe muito bem. São os sentimentos que nos distanciam da vontade divina. E nós nos situamos aqui, muitas vezes, mais para o lado do ódio e da animosidade e menos vezes na benevolência recíproca. E o que a gente precisa é trabalhar a humildade perante a Deus e aí, de certa forma, entender a supremacia de Deus na nossa vida, o domínio de Deus, da vontade dele na nossa vida, para que a gente possa exercer a verdadeira caridade para com o nosso próximo. Porque essa é a primeira lei de todo cristão. E através desse entendimento, dessa submissão racional, entendida à vontade de Deus, que ela é para o nosso bem, e do exercício da caridade, porque também não pode, igual eu falei lá atrás, nós não podemos estar sentando naquele banquinho dos templos para ouvir os sacerdotes, e somente isso. A gente precisa partir para o movimento, que é a caridade com o próximo, e a caridade com o nós. E essa é a lei. E a partir daí, a gente começar a tensionar, a direcionar as nossas atitudes e pensamentos e vida para a benevolência recíproca. E aí a gente sai dessa violência que está contida aqui nessa passagem. Que ele expressou aqui as nossas relações com o nosso próximo. E a partir dessas relações, a gente criar o nosso trigo. Então, é através da palavra que antes da palavra eu penso, e antes de pensar eu tenho vontade e desejo, e antes de vontade e desejo eu tenho uma intenção, às vezes implícita, tá, gente, a intenção, mas através a intenção se baseia na minha índole, que é a minha questão moral. Essa é a construção, essa estrutura. Nós vamos ter aqueles de nós que vai conseguir conter as atitudes e as palavras. Já é um caminho, mas o pensamento ainda não. Até que a gente consiga poder interno de fazer uma gestão interna para a gente também cercear os pensamentos. Opa, o pensamento chegou, consigo cortar ele. Ah, mas não consegui cortar. Puxa uma prece sincera. Meu Deus, eu não posso ter esse tipo de pensamento, me ajuda. Porque se tiver espírito vinculado àquele pensamento, pela energia da oração, ele vai sentir-se envolvido, tá, gente? Nós precisamos saber usar das armas que temos a nosso favor, e a oração é uma delas. Quando eu consigo fazer a gestão do pensamento, às vezes eu consigo aprofundar isso e fazer também um processo de evolução do meu desejo e da minha vontade. Porque o pensamento ele é impulsionado pelo aquilo que eu tenho vontade. Aí eu tenho vontade de reagir, eu tenho vontade de falar mal, eu tenho vontade de falar besteira, ok? Então, vai trabalhar à vontade. Aí ela não vai produzir o pensamento. Pensamento sem vontade não tem. Ah, mas os espíritos colocam pensamento na minha cabeça. Não.
Eles olham a sua vontade, que é a janela aberta, o seu desejo, e aí eles sintonizam, entram por ali e opa, prato cheio. Ok? Aí a intenção já é um fator mais profundo, porque a intenção ela já é construída com as nossas experiências do passado, os nossos vícios. Então a gente está objetivando tudo ali. E é interessante, muitas vezes eu estou falando palavras bonitas, mas a minha intenção está desajustada. Eu falo palavras bonitas porque eu quero parecer bonito para o outro. E aí a palavra deixa de ser sincera. A intenção dá força à palavra. Quando a intenção ela se direciona para o amor, ela dá força ao pensamento e à palavra. Então, a intenção é tudo aquilo que, através da minha construção interna, do homem velho, eu consigo dar vazão a uma vontade, eu consigo estruturar pensamento para atender essa vontade, e aí eu materializo em palavras e ações. E aí a minha índole é que faz isso, né? A índole, o jeito que eu sou e tal. E o processo moral que existe dentro de mim. Ok, gente? Aí tem uma formulazinha para a gente trabalhar isso aqui. Isso quer dizer a Hack e o Eslo. Diminuir o próximo através do orgulho. Do orgulho que existe em nós. O orgulho me distancia do outro. O orgulho é o erro do ser. Me considera melhor que o outro, mais importante que o outro, mais carente que o outro, mais necessitado que o outro. O orgulho faz isso. E aí a gente entende o que é exaltar. Exaltar também está no sentido negativo. Sentir que eu preciso mais que o outro, que eu sou mais carente, que eu sou mais necessitado, isso também é exaltar. Exaltar a pobreza que existe dentro da gente. Pois todo que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Aí a gente consegue entender melhor essa passagem de Lucas, na capítulo 14, versículo 11. É entender isso através dessa estrutura que a gente está aqui, que bate lá na condição moral, que é o tratado de Jesus para conosco. Né? Aí tem as injúrias e violências, que é o mal que existe dentro de nós, que o matar é uma ação física, mas você tem o polarizar também, que é uma ação moral, que ambas ferem a lei de Deus e merecem ser trabalhadas dentro de nós. E aí a gente tem um exemplo das crianças. Não que elas sejam a pureza real, mas elas representam essa pureza, a imagem dessa pureza, que é o estabelecimento desse reino dentro de nós. E aí a gente consegue saber onde está depositado o nosso interesse. Se é no bem do presente ou se é naqueles que herdarão a terra, que são os brandos e pacíficos. E aí você tem as promessas dos bens do céu e dos bens da terra, e eu tenho que me situar bem naquilo que eu quero para eu poder estruturar a minha vida para atender isso, o que é melhor para mim. Aí eu chego na afabilidade e doçura, e a gente começa a encerrar o estudo de hoje, que Lázaro traz para a gente que a benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação. A benevolência, produção do bem, dentro e fora de nós. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Olha que interessante ele trazendo isso aqui para a gente, a área do interesse. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas? O mundo está cheio de pessoas que trazem um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dado venenoso quando falam por detrás. E aí, para a gente encerrar, o que Lázaro quis trazer para a gente é as questões dos fingimentos, do que é aparente, do que é realidade, né? Que educação, o sorriso nos lábios, a língua de ouro, a doçura, o benigno, o leite e mel, né, que sai dos nossos lábios, pode ser simplesmente representação de uma máscara no interior, de veneno no coração, do dado peçonhento que a gente ainda traz nas nossas palavras.
as mordidas, né, das contrariedades, a tirania e a hipocrisia, que é aquela questão daquele que não consegue ser aquilo que ele tem que ser e aquilo que ele sabe que tem que ser. E a hipocrisia traz sofrimento. Aquele que fala uma coisa e faz outra. E aí a gente começa a entender que a gente precisa, de certa forma, tirar as nossas falsidades, essas máscaras, pelo menos para nós mesmos, para que a gente possa enxergar quem nós realmente somos e estruturar um projeto de vida para alcançar aquilo que nós realmente precisamos ser perante a vontade divina. E Ele quer que nós sejamos felizes, operosos na nossa felicidade através da caridade e da fraternidade, mas efetivos na construção desse mundo melhor que começa dentro de nós, atinge a nossa família, porque nós vamos ser apaziguadores no nosso processo familiar e seremos misericordiosos no mundo, aqueles que servem de instrumento divino para a libertação do sofrimento, aqueles que sofrem, passam fome e sede na face da terra. Esses são os misericordiosos, que são braços divinos agindo na vida das pessoas, da maneira correta, com humildade, com discernimento e com efetividade. Que Jesus nos abençoe a todos, agradecer a oportunidade e que algo que a gente tem estudado aqui hoje seja fixado em cada coração aqui presente, seja no plano físico, seja na espiritualidade. Ok? Aí quem quiser falar alguma coisa, desculpa, já passou do tempo um pouquinho, mas fiquem à vontade.